Olá, olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro nosso aí, semanal, em que um grupo pequenininho de pessoas param para estudarmos um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, né? Essa reunião nossa faz parte, na verdade, de uma das atividades da Casa Eduardo Chapot Prévost, que é uma casa espírita no município de Caiana, né? Onde nos reuníamos presencialmente todas as terças-feiras, de 7h30 às 8h30, mas em função da pandemia tivemos que adaptar o nosso estudo para essa forma online, né? Estamos levando da forma que dá, né? É evidente que não se compara com o nosso contato, né? A nossa reunião presencial, nada se compara a isso, mas é a forma, e graças a Deus por isso, que temos esse recurso, né? Há muito pouco tempo atrás, nós teríamos que estar nas nossas casas sem termos a condição de estarmos juntos, pelo menos em pensamento e virtualmente, né? Então, fica aqui o nosso forte abraço, que todos aproveitem e estudem da melhor maneira possível. Caso tenham algum comentário, fique à vontade para fazer, ou no YouTube, para quem participa do grupo do WhatsApp, no WhatsApp, né? Lembrando sempre que não existe aqui nenhuma pretensão de ensinarmos nada a ninguém. São apenas reflexões que fazemos baseados, sim, num grande professor, que é Emmanuel, que tem como seu grande professor Jesus Cristo, né? Então nós estamos bem amparados, né? Somos alunos aí, somos aprendizes de grandes mestres, e o maior deles, sem dúvida alguma, Jesus Cristo. E estudar o Evangelho nada mais é do que tentar entender essa pedagogia, né? Essa plataforma extraordinária de estudo que é o Evangelho que o nosso Senhor nos legou. Durante muitos séculos não tivemos essas oportunidades, né? Os ensinamentos em torno do Evangelho chegavam para nós muitas vezes numa língua que nem nós nem falávamos, né? Basta lembrar que tem, por exemplo, no caso da nossa co-irmã, que é a Igreja Católica, existiam até pouco tempo, eu lembro de missas que eram ministradas em latim, né? E as pessoas não entendiam muito bem aquilo. Então, hoje podemos parar e estudarmos com uma certa profundidade os ensinamentos de Jesus, é uma bênção muito grande e temos que valorizar muito isso. Então, fiquem todos muito à vontade, sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a casa de cada um desses que estão nos ouvindo nesse instante, ok? Bom, estamos aí estudando o Evangelho de Lucas já há algum tempinho. Encerramos na semana passada uma série de estudos sobre a parábola do bom samaritano, né? A partir de hoje daremos sequência ao Evangelho de Lucas, e a próxima passagem evangélica narrada por Lucas, posterior à parábola do bom samaritano, é o encontro, a chegada de Jesus na casa de duas personagens do Evangelho, que é Maria e Marta. Essa Maria não é a Maria Santíssima, não, é a Maria, irmã de Marta, né? Vamos ler a passagem como um todo, depois vamos comentar qual é o versículo bíblico que Emmanuel vem citar, pescar, pensar para nós, e depois o texto que Emmanuel vem descrever em cima desse versículo bíblico, ok? Bom, Evangelho na mão, Novo Testamento na mão, Lucas, vamos lá em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Vou ler a passagem como um todo, até porque ela é curtinha, tá, gente? É bem curta. Vai de 10, 38 a 10, 42. Olha só. Ao prosseguirem a jornada, ou seja, depois que Jesus contou a parábola do bom samaritano, ao chegar em Jerusalém, ele entrou em certa aldeia
Essa aldeia, meus irmãos, é a aldeia de Betânia. É uma cidadezinha bem próxima a Jerusalém, que Jesus ia lá, sempre que ele vinha a Jerusalém, né? Sempre que Jesus vinha do mar da Galiléia para Jerusalém, ele dava uma chegadinha em Betânia, porque ele tinha lá alguns amigos, né? E certa mulher de nome Marta o hospedou. Entre esses amigos de Jesus tinha lá Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. Aquele Lázaro mesmo, aquele que Jesus, entre aspas, ressuscitou, né? No Espiritismo a gente estuda que é uma situação, a possibilidade de ser uma situação de catalepsia, mas enfim, o assunto hoje não é esse. Mas esses personagens, Maria, Marta e Lázaro, eram aqueles com as quais Jesus era amigo. E sempre que estava em Jerusalém, ia lá visitar pertinho, uma cidadezinha pertinha, a aldeiazinha de Betânia, que existe até hoje lá, inclusive tem a tumba lá, estava pesquisando na internet, a tumba onde Lázaro, que consideram que é a tumba de Lázaro e tal. Que Lázaro, se Jesus ressuscitou naquela época, ele morreu depois, né, gente? Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Marta ficou incomodada aqui, né? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Encerra a passagem aqui. Esse último versículo, porém, é necessária uma das várias coisas que a gente, pensa ou faz. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Esse versículo, que é o Lucas 10, 42, é o versículo que Emmanuel pinça do texto bíblico e vem descrever um texto maravilhoso para a gente, que é o texto que ele intitulou A Boa Parte, que está no livro Fonte Viva, o capítulo 32 do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Ok? Então, nosso roteiro de estudo vai girar em torno disso aí, tá bom? Esse estudo nosso me baseei em basicamente mais 2 livros. Um é o Livro dos Espíritos, a questão 843, e um outro livro é o livro Primícias do Reino. Quem tiver depois lê em casa o capítulo 16, cujo título é A Família de Betânia, em que o espírito Amélia Rodrigues vem descrevendo para a gente a vantagem de ter essas obras espíritas. É isso, né? Porque, por exemplo, você vai ver, a gente vê que o texto bíblico só fala que Jesus foi numa aldeia, não cita nem o nome dessa aldeia. Aí depois eu vou pesquisando dentro do texto bíblico, você vai fazendo as conexões com os outros evangelhos, você percebe que Jesus, sempre que chegava a Jerusalém, ia até Betânia, na casa de Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. Opa! Então a aldeia era Betânia. Mas no texto bíblico a informação para por aí, né? Se a gente for no nosso professor Google, a gente acha muita coisa. Mas aí vem um espírito como Amélia Rodrigues e descreve para a gente, numa linguagem poética extraordinária, como é que era aquela aldeia, como é que o povo vivia, qual é a característica daquela aldeia. Ao ler esse texto, por exemplo, eu percebi que sempre que Jesus chegava em Jerusalém, ele fazia questão de ir lá em Betânia, porque lá ele encontrava alguns amigos muito queridos, entre eles Maria, Marta e Lázaro.
mas também era uma cidadezinha mais bucólica, era uma aldeiazinha mais tranquila. Cabe lembrar que Jerusalém é onde tudo acontecia, era a cidade grande da região, né? É aquele tumulto, né? Então, aí a gente fica mais gostoso estudar o Evangelho assim, quando a gente compreende por que Jesus ia lá, né? É como se nós chegássemos num grande centro, vamos visitar uma região mais tranquila, né? E Jesus fazia isso sempre que chegava em Jerusalém. E a Amélia Rodrigues descreve, quem tiver oportunidade aí, não deixe de ler, descreve para a gente com uma riqueza de detalhes extraordinária essa região e essa cidadezinha chamada Betânia, ok? Então olha só, antes de adentrarmos ao texto, vamos ler a questão do... Opa, apagou aqui. Vamos ler a questão do Livro dos Espíritos, no qual eu me baseei. É a questão 843, que faz parte do livro terceiro. Lembrando que o livro terceiro do Livro dos Espíritos, né, é um livro que trata das leis morais. Então Kardec, de uma maneira muito didática, muito organizada, colocou ali várias leis, né? Lei de sociedade, lei de liberdade, enfim, foi colocando várias leis. E essa questão que eu pensei, especificamente, está dentro da lei de liberdade. Lei de liberdade. E ela fala de livre-arbítrio. Olha o que Kardec pergunta para os espíritos. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Pergunta interessante, né? Resposta. Uma vez que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, os espíritos deixam bem claro aqui que se nós podemos, ninguém consegue controlar o nosso pensamento. Não é verdade? Vocês estão me ouvindo aqui agora e estão pensando alguma coisa. É impossível controlar esse pensamento. Os espíritos superiores ou inferiores podem te intuir e te induzir a um pensamento, mas controlar totalmente não. O controle é seu. Se você é capaz de controlar o seu pensar, você é capaz de controlar o seu agir. Então nós temos essa capacidade de agirmos conforme a nossa vontade, né? Olha a próxima questão que é interessante, 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Resposta. Vou ler só um trechinho da resposta. A liberdade, esse A no sentido de existir, né? A liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Então aqui, os espíritos condicionam. Nós só somos livres para agir quando a gente exerce a nossa vontade. Não, eu vou exercer minha vontade e vou agir assim, né? Por que eu fui buscar essa questão e estou comentando essa questão do livre-arbítrio dentro dessa passagem bíblica? Porque vamos entender, Jesus chegou na casa de Marta e de Maria. Amigos lá, gostava de chegar lá, tomar lá se fosse mineiro seria um cafezinho, comer um pedacinho de queijo, né? Um pãozinho feito pelo nosso amigo aqui, Marcos Ribeiro, né? Bom, as duas irmãs poderiam receber Jesus e sentarem ao lado, à frente do mestre, tendo em vista que essa passagem, meus irmãos, ela acontece posterior à parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano já é a última ida de Jesus a Jerusalém, ou seja, logo depois ele seria crucificado. Isso é importante a gente lembrar disso. Ele seria crucificado, né? Então elas já tinham notícia, ele tinha curado o irmão delas, que foi dado como morto, que o corpo de Lázaro já até estava num certo estado já estava fedendo. E quando Jesus chega lá, uma delas resolve sentar e beber toda a informação possível que ela pudesse, porque ela não sabia quanto tempo ela teria com o mestre, e a outra ficou preocupada em varrer a casa, em fazer o chá, em preparar
Então aqui não dá para julgar, quem está certo e quem está errado. Mas dá para a gente avaliar que numa mesma situação você pode agir de formas diferentes. Então Marta e Maria aqui simbolizam, até pelo fato de serem irmãs, simbolizam a cada um de nós dentro das nossas possibilidades de ação, não é? Então, chega para mim uma determinada circunstância. Jesus bate a minha porta. Jesus adentra a minha casa das diversas formas. Porque Jesus nos procura das diversas formas. Não é isso? Você pode agir como Marta ou você pode agir como Maria. É essa reflexão que tem que ficar da noite. A questão da nossa escolha, do nosso uso do nosso livre-arbítrio. Será que estamos sabendo escolher o nosso livre-arbítrio? Né? Para facilitar um pouco esse processo nosso de escolhas, de utilização do livre-arbítrio, Emmanuel vem nos presentear com um belíssimo texto chamado A Boa Parte. Só o título já nos dá a dica, né? Ele pensou do versículo bíblico essas 3 palavrinhas, que é o versículo bíblico é esse, né? Porém é necessário uma. Assim Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Aí Emmanuel vem e pinça, né? A boa parte. O nosso desafio, então, é identificar nas diversas situações que a vida nos propõe, nos oferece, qual é a boa parte. Porque tem a boa parte. Se tem a boa parte, tem aquela parte que não é tão boa, né? E será que nós estamos sabendo fazer essa escolha, né? Mas vamos com Emmanuel aqui, vamos lá. Olha só, Emmanuel começa o texto assim: Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Então, aqui já deu, né, o resumo do texto. Em qualquer situação que você vivencie, ou com qualquer pessoa que você tenha um encontro, um contato, existe uma boa parte. Então, a gente não pode esquecer disso. Ah, não, gente, tem situação que só tem coisa ruim. Não penso dessa forma. E nem Emmanuel pensa dessa forma. Estou pensando igual Emmanuel, tentando pensar igual ele. Por pior que seja a situação, aos olhos do mundo, né? Ou mesmo aos seus olhos, existe algo positivo aí. Porque Deus é amor. Simplesmente assim. Se Deus é amor, em qualquer circunstância existe uma boa parte. Ah, mas na situação que você é assassinado, que boa parte que tem? Quem disse? A gente tem que quebrar essa ideia de que a morte é a parte ruim. É que nós nos apegamos tanto à matéria, à carne, às pessoas familiares, que a gente enxerga ainda na morte algo ruim. Então, quando fala de uma situação que envolve morte, muitas pessoas não conseguem enxergar nada de positivo ali. E o que a gente aprende no Espiritismo é justamente o contrário. Não que você vai buscar isso, não é isso. Você tem que tentar. Não veio até você aquela situação? Veio. Então, algo de bom tem que existir ali. Pode ser doloroso, não estou dizendo que vai ser gostoso. Tem diferença. Tem aquilo que é prazeroso, tem aquilo que é gostoso. Emmanuel está dizendo que existe uma boa parte. E quando ele fala de uma boa parte, está se referindo ao espírito imortal que somos. E não à persona que você é nessa encarnação. Pode ser que para a personalidade Juliano Arantes Fiorilo Rocha nessa encarnação, uma determinada situação não seja muito boa para mim, devido às minhas escolhas. Mas para o espírito imortal que eu sou, com toda certeza existe algo positivo naquilo que eu considero ruim. Né? Então, primeiro parágrafo do Emmanuel aí: não te esqueça da boa parte que reside em todas
às criaturas e em todas as coisas. Ele não faz aqui uma... não, tem coisa que não dá para tirar boa parte, não. Ele diz que todas. Então vamos seguir com o nosso professor Emmanuel, né? Emmanuel. E aí ele cita que Emmanuel gosta de fazer isso, né? Citar situações da natureza, depois ele cita pessoas, ele vai fazer isso 2 vezes no texto. Primeiro ele vai citar situações da natureza e coloca aqui, ó, o fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador, né? Então, quando eu olho para o fogo, destruidor, sim, mas é ele que purifica. Aí vai citar a pedra. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. Ai de mim, enquanto engenheiro civil, se não tivesse pedra, né? Mas ela machuca ao ser lançada contra o outro. Ele cita o vento. A ventania açoita impiedosa, destrói tudo, né? Todavia ajuda a renovação. Ele cita as águas agora, né? Isso é fogo, pedra, vento, água, né? São os 4 elementos, né? Fogo, terra, né? Que pedra é terra, vento e água. A enxurrada, no caso a água, é imundície, entretanto costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Então aqui ele, de uma maneira muito didática, muito interessante, nos mostrando, tem sempre os 2 lados. Tem sempre os 2 lados. Então a gente tem que sempre pensar, lembrar disso, meus irmãos. Precisamos lembrar disso, né? Ah, mas para mim que estou encarnado, isso não é positivo. Tá, e para quem é desencarnado? Né? Então a gente tem que lembrar dessas coisas. Jesus, tem uma parábola de Jesus, eu não sei onde que eu li essa parábola, todo mundo conta ela, eu conto também. Que acho que ela é intitulada Jesus e o cachorro morto. Eu acho que eu até anotei. Não anotei não. Em que Jesus caminhava com os discípulos, né? E aí passaram perto de um cachorro, de um animal morto, não sei se é um cachorro, um animal morto, e que já estava em avançado estado de putrefação, fedendo, aquele monte de moça, aquele negócio, e todo mundo ali tampando e tal, e saindo, e tentaram, Jesus, não passa aí não, passa longe e tal. E é importante lembrar que o judeu tem uma relação complicada com a questão do cadáver, né? Uma hora a gente pode falar com mais propriedade disso. O judeu não gosta muito de chegar perto de coisa morta. Que tem a ver, inclusive, com a parábola do bom samaritano, né? Mas isso já passou. Mas, enfim. E Jesus faz questão de chegar pertinho do cadáver do cachorro, olhar, vira para os discípulos e fala assim, mas que dentes lindos que ele tem, né? Ou seja, Jesus nos ensinando nessa parábola, não sei se é verdadeira, se ele realmente disse, mas é um ensinamento, né? Nos ensinando a olhar a boa parte, né? Emmanuel continua. Assim também existem criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outras. Todo mundo conhece gente assim. Pessoa que você olha em determinada área são negativas. Em outras áreas, elas produzem muito. Então, Emmanuel nos chamando a atenção para olharmos a boa parte. Será que Jesus, será que nós, se estivéssemos no lugar de Jesus? Você vai lá para aquele planeta, vai implantar a mensagem de amor, vai dar sequência à revelação de Moisés, que era a revelação da justiça, vai implantar a semente do amor na terra, e para você não ficar sozinho, você vai escolher 12 caboclos, 12 pessoas que vão te ajudar nesse processo. Nós teríamos escolhido os 12 que Jesus escolheu? Com toda certeza, pelo menos eu não. Jesus, quando olhou para Pedro, ele enxergou Pedro, um homem rude, até certo ponto arrogante, de certa forma chucro, sem muito conhecimento, um pescador que era uma profissão muito simplória mesmo, ainda é hoje, né? Mas naquela época ainda mais.
para ser o grande pescador de homens que ele propôs? Jesus teria escolhido Levi ou Mateus, que era cobrador de impostos, de uma persona não grata, né, na sociedade, assim como Zaqueu, que é outro que ele chama: vem cá, Zaqueu, vem cá, meu filho, deixa eu jantar, almoçar na sua casa hoje, não sei. Teria escolhido Paulo de Tarso como seu vaso escolhido para divulgar o evangelho em todo o mar Mediterrâneo, e por isso somos cristãos hoje, graças a Paulo de Tarso, aquele mesmo homem que foi o responsável pela sentença de morte ao primeiro mártir do cristianismo, chamado Estevão. E aí, quem nunca leu, que leia a obra Paulo e Estevão, uma obra sensacional. Jesus teria escolhido, você teria escolhido no lugar do Cristo um homem como esse, um assassino do primeiro mártir do Evangelho? Você escolheria ele como Estevão? Perdão, como Paulo? Acredito que não. Mas porque Jesus, não dá para se comparar a ele, mas ele é nossa referência, ele é nosso modelo, ele é nosso guia e precisamos imitá-lo nas suas ações. Ele sabia enxergar a boa parte em cada um daqueles. E foi imitado por esses depois. Tanto é o que separei aqui, que eu acho lindíssima essa passagem. Justamente nessa relação, Dona Ana Barbosa, né, que me lembrou dessa passagem. Justamente nessa relação de Saulo, né? Porque para quem não, a maioria dos espíritos já leram, né, gente? Mas caso alguém não tenha lido Paulo e Estevão, Paulo, apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, né? Que era um doutor da lei, do profundo da lei mosaica, que foi um dos primeiros perseguidores aos cristãos. E um dos cristãos que ele perseguiu e sentenciou à morte chamava-se Estevão, que é o Santo Estevão, primeiro mártir do cristianismo, que era irmão de Abigail, que era noiva de Saulo, e Saulo não sabia disso. E olha, qual que era a sentença de morte? Apedrejamento. Você vai assassinar o outro com pedradas. Tenta imaginar isso. E aí, assim que ocorre a sentença, e que ocorre a execução dessa sentença, Estevão, já moribundo, sem conseguir já praticamente respirar, Abigail vai ao seu encontro. E olha o que Estevão, moribundo, acabado de ser apedrejado por Saulo, diz a Abigail em relação a Saulo. Dorme com um barulho desse. Olha só, livro Paulo e Estevão. Achei, tá. Com quem te deixarei? Era Estevão falando para Abigail. Estevão também não sabia que o Saulo era o noivo de Abigail. Este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso. Apontou o algoz dele, que parecia petrificado. Ninguém sabia da história ali. Os triângulos eles não sabiam, né, quem era quem ali. O moribundo contemplou, olhou para Saulo, sem ódio, e disse: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Lembre-se que isso aqui é Estevão falando após ser apedrejado nos últimos suspiros, por ordem de Saulo. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando ele conhecer a Jesus, vai servi-lo com o mesmo fervor. Sê para ele, minha irmã, a companheira amorosa e fiel.
Dorme com essa. O que Estevão fez ali? Escolheu, naquele instante, em Saulo, a boa parte. Não sou capaz de fazer isso ainda, Juliano. Nem eu. Nem eu. Estamos anos-luz, mas é a referência que a gente tem. Às vezes alguém não vai precisar te apedrejar, mas você pode ter um companheiro de caminhada que vai te trair em algum momento, que vai te decepcionar em algum momento. É o símbolo do apedrejamento. Será que ele é só aquilo que você enxergou no momento da traição? E a boa parte? E a boa parte do outro, né? Bom, sigamos mais um pouquinho aqui. E aí, Emmanuel vem trazendo, a apreciação unilateral é sempre ruinosa. Sempre que nós enxergamos apenas um lado, precisamos ter a prudência também de olharmos os companheiros de jornada nossa, enxergarmos os dois lados. Todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Não dá para focar nem só num, nem só no outro. Mas quando tiver que escolher, escolha o lado luz, escolha a boa parte, né? Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Nós somos, meus irmãos, treinados pela sociedade odierna a fazer justamente o contrário. Quando você liga uma televisão, hoje só passa coisa ruim, coisa negativa. Nós somos treinados a imaginar, a escolher, a pensar que só existem coisas ruins. E não é. Não é isso que acontece, né? Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte, Emmanuel encerra o texto assim: quem procura a boa parte e nela se detém, olha só, você tem que olhar a boa parte e nela ficar, né? Segurar ali. Porque às vezes a gente até olha, mas logo depois nós somos muito frágeis, e logo depois a gente, né, larga. Recolhe no campo da vida o tesouro que jamais lhe será roubado. Lei de causa e efeito. É Emmanuel voltando aqui lá no nosso versículo de estudo. Olha só. Assim Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Aqui que está a questão. Evangelho é uma proposta lógica. Não uma proposta lógica aos olhos do mundo. É uma proposta lógica aos olhos do Cristo. Sempre que nós escolhermos a boa parte, nós construímos, nós trouxemos para dentro de nós esse tesouro que o ladrão não consegue roubar, que a ferrugem não consegue corroer e nem que a traça consegue carcomer, né? Então fica aí a reflexão do nosso querido Emmanuel, a boa parte. Vamos treinar isso? Eu tentei treinar um pouquinho, não é fácil não, mas vamos seguindo aí com Emmanuel e principalmente com nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço a todos, até a semana que vem, se Deus quiser.